Deus, vamos meditar. Você viu que eu coloquei a mensagem também no WhatsApp, né? Um esboço breve da mensagem no WhatsApp, coloquei no Facebook da igreja e também está no aplicativo da igreja. Abra sua Bíblia lá no livro dos Salmos, Salmo 33. Salmo 33. Nós vamos ler inicialmente o verso 12, certo? Salmo 33, verso 12, mas nós vamos discorrer um pouquinho sobre este salmo. Encontrou aí Salmo 33, 12? Diz assim, Salmo 33, no verso 12: Bem-aventurada, ou seja, feliz, satisfeita, é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Eu vou repetir: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Eu li esse texto fazendo os meus devocionais durante a semana e eu visualizei neste versículo algo, meu irmão, que falou ao meu coração. Uma vida com base espiritual. Porque, meu irmão, esta nação é abençoada, é bem-aventurada, esta nação é feliz e esta nação é satisfeita porque ela tem o Senhor. Ela tem uma base espiritual. Nesta vida, meu irmão, nós temos muitas bases, né? Tem base política. Nós vemos que o governo, para que ele tenha governabilidade, né? São termos políticos, eu não sabia nem que existia um termo como esse, mas acompanhando o cenário político, uma vez eu me deparei com esse termo governabilidade. Não adianta o governante ter tido um monte de voto da população, porque para cair no governo e para passar as suas leis, as suas medidas, ele tem que ter governabilidade. Então, ou seja, tem muita gente que tem base política, muita gente que vive uma base material, baseando-se na materialidade, nas posses, nos recursos, na matéria, nas coisas. Nós temos muitas pessoas que têm uma base numa vida social, em função dos conhecimentos das pessoas, da sociedade. Nós temos base familiar, realmente, dentro da família, é para se dar educação, orientação, para que as pessoas possam crescer de forma moral, ética e principalmente educação na palavra de Deus. Existe base religiosa, mas o texto aqui fala para mim de uma base maior do que essa. A base espiritual. Tudo que o homem mais quer é ser feliz. Tudo que o homem mais quer é viver em segurança, viver em paz. Tudo que o homem mais quer é ter a satisfação das suas necessidades. E diz o texto aqui que bem-aventurado, alegre, abençoado, feliz, satisfeita é a nação, não meramente o indivíduo, mas a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Isso quer dizer que se nós começarmos a construir uma base espiritual, nós vamos alcançar aquilo que toda nação, todo mundo está desejando alcançar, que é felicidade, é bênção, é satisfação, é paz, é segurança, a partir do momento que nós estabelecemos uma base espiritual. Quando nós nos encontramos com Jesus Cristo, o Salvador, o Senhor das nossas vidas, nós nos deparamos com esta base. Porque antes de Jesus, nós só conhecíamos a base materialista, a base intelectual, a base financeira, a base política, a base capitalista, a base familiar, a base societária, né? Alguns conheciam até uma base religiosa, mas é uma religião à nossa maneira. A partir do momento que você aceita Jesus Cristo como o único, eterno, suficiente e definitivo Salvador da sua vida, ele nos apresenta uma base espiritual. Se você for lá um pouquinho mais à frente, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, você vai ver que Paulo fala sobre isso, sobre esta base. 1 Coríntios capítulo 3,
verso 11. 1 Coríntios 3:11 diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ou seja, meu irmão, nós precisamos começar a desenvolver esta base espiritual para que nós possamos usufruir das bênçãos, da satisfação, da felicidade, da paz, da segurança de tudo quanto o Senhor quer operar na nossa vida. E ele diz, o texto aqui de Salmo 33:12, que isso não pode ficar confinado apenas a nós. Que a partir do momento que nós nos deparamos com essa base espiritual, que é em Jesus Cristo, que é no nosso Deus, que é no nosso Senhor, a partir do momento que nós começamos a usufruir dos efeitos desta base espiritual, nós começamos a usufruir disso e precisamos passar para as outras pessoas para que possa ser uma nação satisfeita, uma nação abençoada, uma nação feliz, uma nação protegida, uma nação em paz, porque ela tem uma base espiritual cujo Deus é o Senhor. A base material ela cai porque os valores se perdem. Nós vemos aí, né, o nosso real como se perdeu aí em desvalorização com outras moedas. A base política ela cai porque nós vemos que os políticos horas estão em amizade, daqui a pouco eles viram verdadeiros inimigos uns dos outros. A base familiar era ruim porque às vezes o pai ou a mãe ou às vezes os filhos não aceitam aí o compromisso familiar. A base religiosa ela às vezes também cai por terra, meu irmão, porque às vezes estamos querendo seguir uma religião no qual não é movida pelo Espírito Santo, é uma religião movida por nós mesmos e nós acabamos caindo no fracasso. A base intelectual, porque o que é de conhecimento notório hoje, amanhã pode ser negado pela ciência. Ou seja, nós precisamos aprender a estruturar a nossa vida numa base espiritual para que ela realmente possa ter um alicerce, para que nós possamos ver sendo construído algo que realmente vai ser sustentado e não algo que venha a ruir com facilidade. No capítulo 33, nós vemos aqui alguns indícios de uma pessoa que vive uma base espiritual. No verso 1 ele diz: regozijai-vos no Senhor. Uma pessoa que tem base espiritual, ela coloca a sua alegria, a sua satisfação, a sua conquista na presença do Senhor. Isso é traduzido de que forma? Como nós podemos ver isso numa vida pessoa? Naquela pessoa que busca a presença do Senhor, naquela pessoa que participa dos cultos, naquela pessoa que vai à igreja, naquela pessoa que se envolve com a obra do Senhor. Não estamos falando simplesmente daquela pessoa que faz isso de forma religiosa, mas estamos falando de uma pessoa que faz isso de uma forma crente, pela fé, e por causa disso ela ora, por causa disso ela lê a Bíblia, por causa disso ela aprende da palavra de Deus, por causa disso ela obedece, ela pratica, ela se envolve com as coisas de Deus, porque a alegria dela é a presença do Senhor. Isso mostra para mim e para você que nós estamos no caminho certo de uma base espiritual. Agora, meu irmão, se a igreja se tornou um fado para você, um enfado, um cansaço, se a leitura da palavra de Deus para você é maçante, se os momentos de oração são sem graça, se o louvor perdeu a razão para você, meu irmão, é porque nós estamos perdendo a nossa base espiritual. É hora de nós conquistarmos. Não existe problema em perder, apesar de ser um problema. O maior problema é vermos isso sendo perdido e nós não tomarmos nenhuma atitude. É hora de nós nos alegrarmos no Senhor, como Apocalipse 2 diz, né? Volta e vê lá onde você perdeu, para que você volte às primeiras obras, para que você volte ao primeiro amor. Ou seja, nós temos uma base espiritual quando buscamos a presença de Deus, quando a igreja é um prazer, quando a leitura da palavra de Deus é algo que te incomoda quando você não lê, que a oração é algo importante para você, que a meditação, que servir ao Senhor é algo bom. Outra coisa que nós vemos aqui, meu irmão, de uma pessoa que realmente tem uma base espiritual, no verso 4, diz que porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são
fiéis. Uma pessoa que tem uma base espiritual, ela olha para este livro e ela está disposta a fazer de tudo para que as linhas deste livro se cumpram na sua vida. É como aquela pessoa que decidiu se alimentar de um alimento saudável. Porque nós sabemos que nós vivemos num mundo que a gente come muita porcaria, né? Mas aquela pessoa tomou uma decisão: não, eu vou fazer da minha vida uma alimentação saudável. Ela coloca o seu coração, ela coloca o seu corpo, ela coloca a sua mente, ela coloca o seu espírito naqueles planos nutricionais, naqueles planos de atividade física, de alimentos que realmente vão suprir a sua necessidade de fortalecer o seu corpo em todos os sentidos. É a mesma coisa com Deus. Quando nós temos uma base espiritual, quando estamos seguindo uma base espiritual, nós entendemos que aqui está o plano de Deus para a minha vida, que isso aqui é o que vai me fortalecer espiritualmente, que é isso aqui que vai me guiar espiritualmente com vistas a uma vida saudável, com vistas a uma vida realmente boa, feliz e agradável. Outra coisa que nós vemos aqui nesse texto, estamos encurtando aqui porque o nosso tempo é curto. Outra coisa que nós vemos aqui, meu irmão, é que uma pessoa que leva uma vida com base espiritual, ela se submete, ela se sujeita à soberania de Deus. Olha só o verso 6 em diante. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Uma pessoa que tem uma vida com base espiritual, meu irmão, ela coloca o Senhor no seu devido lugar. Ele vai estar em primeiro lugar. É a vontade dele que vai se sujeitar. É a vontade dele que vai me sujeitar. É a vontade dele que vai se estabelecer. Por quê? Porque ele criou todas as coisas. Porque ele pode todas as coisas. E que o meu propósito diante dele é temê-lo, respeitá-lo, reverenciá-lo, confiar nele. Ou seja, uma pessoa que tem base espiritual, ela se alegra nas coisas de Deus. Uma pessoa que tem base espiritual, ela vê a palavra de Deus como algo realmente importante, que precisa ser vivido e seguido. Uma pessoa que tem base espiritual, ela sempre coloca Deus e a sua vontade acima da sua vontade e de qualquer outra coisa. Uma pessoa que tem uma base espiritual, meu irmão, é esta pessoa que tem a base em Deus, em Jesus Cristo, e por causa disso, ela usufrui de todas as coisas. Olha só, coisas que nós podemos usufruir desta base espiritual, que realmente trazem satisfação, felicidade, segurança e paz na nossa vida. Olha o verso 13. O Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. Se eu tenho uma base espiritual, se eu realmente me alegro na presença do Senhor, se eu realmente cumpro com a vontade de Deus descrita neste livro, se eu realmente me sujeito à soberania de Deus, meu irmão, eu sou bem-aventurado e os olhos do Senhor estão sobre a minha vida para me ajudar, para me fortalecer, para me capacitar, para me sustentar. Ou seja, a pessoa sabe que não está só, a pessoa não se deixa levar pelo medo, a pessoa não se deixa levar pela inconstância, a pessoa não se deixa levar pelos rumores desta vida, a pessoa não se deixa levar pelas inquietações da sociedade, porque ela sabe que os olhos do Senhor estão sobre todos os homens, sobre todos os filhos do homem, e se ela tem uma base espiritual, ela sabe que as bem-aventuranças do Senhor estão sobre a sua vida. Olha só o que nós vemos mais aí de coisas que Deus realiza. O verso 16 e 17 diz assim: não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Porque esta pessoa que leva uma vida com base espiritual, ela não se segura nas ordenações dos homens, nas instituições dos homens, na força do homem, dos seus equipamentos. Ela sente segurança, ela sente paz na força de Deus.
É hora de nós entendermos, meu irmão, que tudo que o homem mais quer, viver em paz, em segurança, ter sustento, ter capacidade, ter força, poder, satisfação, felicidade e alegria, está na condição de termos uma base espiritual em Cristo Jesus, o Senhor. E que a nossa vida vai demonstrando o quanto de base nós temos. Se a nossa base, como diz em 1 Coríntios 3 ainda, né? Se a nossa base é de papelão, se a nossa base é de palha, se a nossa base é de pérola, se é de ouro, se é de madeira, não é? É hora de nós começarmos a fazer com que a nossa base tenha cada vez mais alicerce, cada vez mais sustento, porque, meu irmão, se nós assim o fizermos, quanto mais buscamos a presença do Senhor, quanto mais nos alegramos na presença do Senhor, quanto mais nos envolvemos com a presença do Senhor, quanto mais confiamos, cremos na palavra dele e aplicamos na nossa vida, e quanto mais nos sujeitamos à vontade soberana de Deus, mais bem-aventurados, mais alegres, mais felizes, mais satisfeitos, mais protegidos, mais capacitados nós somos, porque há um Deus no meio da nossa vida. É hora, meu irmão, de nós estruturarmos a nossa vida com base espiritual, porque tendo uma base espiritual, todas as outras serão edificadas em cima dela e nunca ruirá, porque fluirá rumo à eternidade. Amém? Vamos orar? Eu creio que você entendeu. Se você está se sentindo fraco espiritualmente, é hora de buscarmos a presença de Deus. Se você tem andado meio distante das coisas de Deus, é hora de nos aproximarmos. Se você tem andado meio indiferente, meio cansado, meio não querendo se envolver com as coisas de Deus, é hora de voltarmos a nos envolver para fortalecermos a nossa base, para que nós não venhamos cair, meu irmão. Porque a queda vai machucar, a queda vai doer, mas se ainda que venhamos cair, se nós nos arrependermos e quisermos realmente voltar à base espiritual, a mão do Senhor estará estendida para nos levantar. Então, meu irmão, é hora de buscarmos mais o Senhor. É hora de mais lermos a palavra de Deus e nos envolvermos com aquelas linhas. É hora de orarmos mais, menos por aquilo que você pede, mas mais por aquilo que Deus quer. É hora, meu irmão, de nos sujeitarmos mais à vontade de Deus. É hora de nos empenharmos mais neste movimento. Parece que orar é um movimento parado, é algo passivo. Não, a fé é ação, por isso que o nome é oração. A fé é ação, é agir no plano espiritual, é crer no poder de Deus. É hora de nos envolvermos, é hora de não permitirmos que o medo, a inconstância e as outras coisas venham atrapalhar a nossa base espiritual. O Senhor quer erguer algo muito grande, um templo santo no Deus vivo, como diz Efésios no capítulo 2. Para isso, meu irmão, nós precisamos querer, desejar, viver esta base espiritual, porque com certeza, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração
glória, Senhor. É hora de nós fazermos o autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso não pode ser feito só no momento da ceia, não. Isso tem que ser feito constantemente. Porque toda hora o inimigo tem tentado fazer vacilar a nossa base espiritual. Porque ele sabe, se vacilar a nossa base espiritual, tudo que está construído em cima tende a ruir, meu irmão. Mas a minha base espiritual não pode vacilar. A minha base espiritual tem que estar firmada sobre a rocha, que é Jesus Cristo. É hora de nós nos alegrarmos na presença do Senhor. Tire da sua boca essa murmuração. Não aceite o espírito de murmuração, de tristeza, de inconstância. Alegre-se na presença do Senhor. Você pode decidir-se por isso, meu irmão. Uma força muito maior do que a força da inconstância, muito maior do que a força da adversidade, é a força do poder do nome de Jesus. Todos aqueles que se alegram no Senhor, apesar das adversidades, é porque tem a sua base espiritual sendo fortalecida. Por isso que Neemias disse: a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, para que nós possamos estruturar e fortalecer a nossa base espiritual. É hora de nos firmarmos na palavra, lermos, estudarmos, meditarmos e vivermos de forma cada vez mais intensa a palavra de Deus. A sua base estará fortalecida. E quanto mais você se sujeita, se submete e se entrega à vontade de Deus, porque você entende que ela é soberana, que ela é boa, perfeita e agradável, a sua base espiritual é fortalecida. E o Senhor vai acrescentando, e o Senhor vai construindo, e o Senhor vai realizando, e você vai se satisfazendo, porque bem-aventurada é a nação cujo Deus o Senhor. É uma nação que se sente segura, é uma nação que se sente feliz, é uma nação que se sente em paz, porque os olhos do Senhor estão sobre ela. É uma nação que se sente suprida, é uma nação que se sente capacitada, não pela força dos homens ou das instituições ou das máquinas, mas pelo poder do nome de Jesus. É essa nação que o Senhor um dia vai levar para a glória eterna. Deixe o Senhor estruturar cada vez mais a sua base espiritual. Coloque em segundo plano a materialidade, porque com base espiritual a materialidade virá. Coloque em segundo plano a base intelectual. Coloque em primeiro plano a base espiritual, porque a intelectualidade virá. A satisfação dos anseios humanos e físicos será suprida, porque bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurada é a nação que tem uma base espiritual, que estrutura a sua vida numa vida espiritual com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu oro por cada uma dessas vidas que está assistindo, Senhor, este culto através do Facebook e do Instagram. Eu oro para que no nome de Jesus o Senhor possa iluminar cada uma dessas vidas. Eu oro, Senhor, para que no nome de Jesus o Teu Santo Espírito esteja realmente tocando cada uma dessas pessoas e que essas pessoas possam tomar a iniciativa de abrir as portas do seu coração, porque o Espírito Santo quer produzir uma ceia, uma festa com elas e delas com Ele. Eu oro para que no nome de Jesus essas pessoas possam entender que a melhor coisa desta vida, o que realmente traz paz, segurança, alegria, satisfação e bênção, é termos uma vida alicerçada numa espiritualidade sadia contigo, movida pelo Teu Santo Espírito, direcionada pela Tua palavra, alegre pela Tua presença, submissa e obediente à Tua vontade. Ó Deus, nós repreendemos toda ação do maligno, Senhor, que visa tentar implantar sobre a nossa vida a base do medo, da carnalidade pecaminosa, do mundanismo malicioso. Nós repreendemos no nome de Jesus toda maldade, todo espírito de murmuração, de tristeza, de depressão, de inconstância, de insatisfação, todo espírito de solidão, de impaciência. No nome de Jesus nós repreendemos,
E clamamos para que no nome de Jesus o teu espírito de paz e de alegria esteja preenchendo cada uma dessas vidas e que isso seja hoje, para que seja sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, que Deus os abençoe rica e abundantemente. Logo mais à noite, às 19 horas, teremos a nossa live do nosso culto. Venha participar. O título da mensagem é Um Povo de Poder, um povo de força, um povo forte. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até lá.